Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, com a graça de Deus, estamos aqui numa sexta-feira para poder fazer algumas orações, ler um trechinho do Evangelho, pedindo assistência espiritual para que os nossos guias, nossos mentores possam estar conosco, nos protegendo. Hoje, com a graça de Deus, eu pude passar o dia aqui na terreira, limpando, com a minha esposa, meu filho, me ajudando. A casa toda está cheirosa, está limpinha, o congá está iluminado, as flores estão no congá. E é assim também que nós devemos manter a nossa casa, porque ambientes limpos atraem bons espíritos. Ambientes sujos, mal cheirosos, infelizmente atraem maus espíritos, más companhias. No mínimo, atrai maus pensamentos e emoções negativas. Então, se nós desejamos ter a nossa companhia, bons espíritos, ter a nossa companhia, sentir a nossa companhia, os bons espíritos. Esta é a verdade. Os bons espíritos sempre estão à nossa companhia, mesmo quando vibracionalmente estão mais longe. Mesmo quando nós estamos, às vezes, entranhados em meio de sentimentos negativos, mesmo quando estamos obsediados, os bons espíritos nunca se afastam. No máximo, eles estão um pouquinho mais do alto, observando. Porque a lei kármica sempre é cumprida. Como disse o nosso Cristo, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Por vezes, em nossa vida, estamos o tempo todo colhendo aquilo que foi plantado. Colhendo aquilo que foi plantado há um minuto atrás. Colhendo aquilo que foi plantado há anos atrás. Colhendo também o que foi plantado em outras vidas. Não podemos nos esquecer de ter um olhar que somos seres espirituais que possuem múltiplas vidas, muitas vidas. Agora nós somos o somatório de tudo que já vivemos em todas as vidas, de todos os nossos erros e acertos. E a lei kármica, que é uma lei universal, é uma lei que nos serve para ajustes de nossa alma. Então, quando estamos enfrentando, às vezes, dificuldades, que às vezes escapa a compreensão simplesmente pelas leis materiais, não tenham dúvidas que leis espirituais estão sendo cumpridas. E assim é com as grandes e pequenas coisas da nossa vida. Quando temos apenas a visão nesta vida, não conseguimos explicar muito do que vivemos,
muitas das situações, dos acontecimentos, das casualidades, às vezes dos êxitos inesperados e às vezes dos êxitos nunca atingidos. É porque reside em outras vidas as respostas. Mas graças a Deus, fomos abençoados com o esquecimento temporário daquilo que vivemos. Ao nascermos novamente, ao novamente nos ser dada uma oportunidade de receber o amor materno no ventre da mãe, de recebermos um novo corpo, de recebermos uma nova família, dos mesmos espíritos conhecidos em posições diferentes familiares. Esta é a nova oportunidade que temos de fazer certo, de fazer o melhor. Que não percamos a oportunidade de fazer nesta vida, em 2021, de fazermos as opções corretas para o coração, corretas para o espírito, que possamos de fato ter os olhos espirituais abertos, ter a visão espiritual da vida mais significativa do que a mera visão efêmera da materialidade, de uma vida tão curta quando pensamos numa só encarnação. Então, amigos, procuremos através do Evangelho e do Evangelho segundo o Espiritismo encontrar nele as respostas para nossas dores, as dores mais íntimas, aquelas que moram lá no fundo da alma, aquelas que a gente não gosta nem de pensar. Façamos um pequeno esforço para ler no Evangelho, porque o Evangelho é apenas um gatilho que nos leva para dentro de si, que nos leva a nos olharmos no espelho, a vermos nossas feiuras internas, que tanto a gente desvia o olhar, que tanto a gente não quer ouvir, não quer ver, não quer perceber. É tão mais fácil olhar para o mundo exterior do que para dentro. Mas é chegada a hora. Os sinos, os clarins de Ogum já tocaram. Precisamos definitivamente, para melhorar esse mundo, melhorar o nosso coração, melhorar as nossas ações, independente dos recursos que tenhamos disponíveis. Como diz no próprio Evangelho, quando não temos mais nada para doar, não temos nada o que fazer em relação a alguém para ajudar, ainda assim podemos orar e enviar ondas mentais que se transformam em energia, que se concretizam ao redor daquela pessoa por quem estamos orando, podendo se transformar em cura, podendo se transformar em desobsessões, acalmando e trazendo à nossa companhia seres de luz, luminosos seres,
que nos intuem, que nos auxiliam, nossos caboclos, pretos velhos, crianças, guardiões, seres de luz, que só estão aqui por vontade do Cristo Rei, do Cristo planetário, de nosso comandante maior, Pai Oxalá da Umbanda. Por ordem dele, por desejo dele, nós temos a graça de ouvir através da intuição, de ouvi-los através do mecanismo da mediunidade de incorporação dentro dos terreiros de Umbanda que praticam a caridade, dentro dos centros espíritas que trazem mensagens psicografadas ou psicofônicas. É hora de acordarmos de fato para esse novo mundo que está nascendo bem na frente dos nossos olhos e que nossos filhos enxergarão com mais clareza que nós. Amigos, hoje eu separei algumas preces. Eu queria fazer uma prece pelos obsidiados, mas antes, como é de nosso costume, eu vou fazer um Pai Nosso, pedindo aos 7 orixás, a Pai Oxalá, a Mamãe Iemanjá, a Cosme Damião, a Xangô, a Ogum, a Oxóssi e aos pretos velhos. Sua proteção, seu amparo, sua intuição, e que possamos, nesse pequeno momento de oração, nesse maravilhoso momento que nos reunimos em família, que desligamos a televisão e olhamos um pouquinho para dentro de si. Agradecemos primeiramente a Deus por nos permitir esse brevíssimo momento de calma, de oração, de paz, de tranquilidade. Que nossos guias, mentores espirituais, pretos velhos da Umbanda, guias e caboclos, guerreiros de Aruanda, possam fazer esse círculo mágico, poderoso, luminoso, conosco, sobre todos nós, sobre nossos lares. Ora, o Pai Nosso comum, o Pai Nosso simples, o Pai Nosso que Cristo, nosso Pai Oxalá, nos ensinou. E vamos imaginar um grande círculo de luz cobrindo nossas casas, saindo desde aqui do terreiro dos 7 flechas, um raio de luz, um círculo de luz, indo a cada uma das suas residências, formando essa corrente de luz. Basta uma oração, basta um pensamento, que os nossos guias venham ao nosso encontro. Basta o nosso pedido, basta a nossa organização, nossa disciplina. Hoje, com a graça de Deus, estou gravando esse vídeo na quinta-feira, pois me comprometi a vir neste horário, como o caboclo pediu, que eu definisse um dia e um horário. O nome disso é disciplina. E na sexta-feira esse vídeo será, se Deus quiser, compartilhado. E eu estarei em casa como vocês, com a minha família, com o meu filho, com a casa limpa, com a casa cheirosa, com uma velhinha acesa,
com um copinho d'água vibrando, junto com todos vocês, porque juntos somos mais fortes, juntos somos um exército de luz. Então esta organização, que o comando vem de cima, mas a organização tem que ser executada aqui embaixo, aqui no plano da matéria. E isso permite que os guias trabalhem. A disciplina. A nossa disciplina em vir aqui gravar e sexta-feira estar com vocês. Às 8 horas, às 20 horas, rezando. Eu peço nesse momento que os caboclos, guias, guardiões de Aruanda, nesse momento, visite cada uma das suas residências e com seus escudos de luz, com as suas armas de força, afaste todo e qualquer obsessor, afaste as negatividades. Traga o perfume de Aruanda e possa nos conectar e juntos conectarmos-nos a Deus, ao nosso Criador. Com este pensamento, vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem nos ofende. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Saravá. Que assim seja. Que seja feita a vontade tua, Senhor, e não a nossa. E que possamos ter discernimento para entender um pouquinho da tua vontade. Antes de ler a prece que eu separei para nós hoje, quero cantar um pontinho de Iemanjá, para que ela, evocando as forças do mar, façamos assim um convite à Mamãe Iemanjá, a Senhora das Ondas, a Senhora do Amor, a Senhora das Ondas Eletromagnéticas, a Senhora do Amor de Mãe, que lave a nossa casa nesse instante, permitindo que as entidades de luz aqui firmem suas vibrações em nossas casas. Salve sereias, salve ondinas, salve Iemanjá, Saravá, toda a tua força hídrica. Pedimos tua força, Senhora, para lavar e levar do nosso redor qualquer energia negativa que pode estar, que poderia estar conectada em nossos perispíritos, ou em nossa casa, ou por nossos pensamentos. Corte, leve de volta para a natureza, pois todos são dignos da misericórdia divina. Todos os espíritos são dignos da misericórdia divina. Todas as energias que voltem para a natureza em seus locais apropriados. Assim te pedimos, Mãe Iemanjá, tua força. Ó Iemanjá, ó Iemanjá, ó Iemanjá, vamos saravar, ó Iemanjá. Embarca na canoa, passarinho voa, quem manda lá no mar é Iemanjá.
e a rainha lá do mar é Iemanjá. Ó Iemanjá, ó Iemanjá, vamos saravar. Ó Iemanjá, embarca na canoa, passarinho voa. Quem manda lá no mar é Iemanjá, e a rainha lá do mar é Iemanjá. Saravá, Senhora das Águas. Foi na areia, foi na areia, eu fiz um pedido à Mãe Sereia, a Iemanjá, para nunca mais penar. Foi na areia, numa noite na areia branca do mar, a lua iluminou o meu destino. Sereia do mar, sereia, sereia do mar, sereia. Foi na areia, foi na areia, eu fiz um pedido à Mãe Sereia, a Iemanjá, para nunca mais penar. Foi na areia, numa noite na areia branca do mar, a lua iluminou o meu destino. Sereia do mar, sereia, sereia do mar, sereia. Salve Mãe Iemanjá, que com teu perfume, com teu amor, tuas ondinas, tuas sereias, com teu canto sagrado, com tuas trabalhadoras, lave, Senhora, nos dê força para vencer as demandas, com teu amor de mãe, inunda nosso coração, nos dando força e resistência para orar, para pedir, para vencer todas as demandas. Saravá, Mamãe Iemanjá. Essa florzinha eu estava no Congá, comprei hoje para colocar ali, imaginando que seria até para Xangô, que usamos aqui o amarelo para Xangô, e vamos pedir para Xangô para nos ajudar. Mas nesse momento me veio a imagem da Mãe Iemanjá e nos dando um banho de rosas, e que as energias das rosas possam também estar nos seus lares. A minha rosinha está aqui. E essa vai para casa. Quando comecei esse vídeo eu pensei, eu quero fazer cantar uns pontinhos de Xangô. Vamos ver se até o final do vídeo eu consigo cantar uns pontinhos de Xangô. Gente, eu quero ler um pedacinho do Evangelho e pelos obsediados. E diz assim: a obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades medianímicas. Na mediunidade escrevente, se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de outros. Os maus espíritos pululam ao redor da terra,
em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é o alvo neste mundo. A obsessão, como as doenças e todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Da mesma forma que as doenças são o resultado de imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que o expõe a um mau espírito. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir da obsessão, é preciso fortalecer a alma. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar pela sua própria melhoria, o que basta o mais frequentemente para livrá-lo do obsessor, sem a ajuda de pessoas estranhas. Esse socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque então o paciente perde, por vezes, a sua vontade e o seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito e que o mais frequentemente tem sua origem nas relações que o obsidiado teve com ele numa outra precedente existência. Então eu vou fazer uma pequena pausa para poder explicar essa primeira parte aqui. Note uma parte que me chama a atenção. A uma causa física se opõe uma força física, ou seja, para uma doença como um arranhão, como um machucado na pele, a gente deve colocar um remédio físico, não adianta só rezar. Mas aqui diz que a obsessão é de fundo moral. A gente só é obsidiado porque temos defeitos, e todos nós temos. E todos nós passamos por processos leves e graves de obsessão ao longo da vida, e é natural. É natural. Não creiam vocês que o chefe de terreira não tem obsessores. Não creiam vocês que pessoas santas não enfrentam obsessores, pois enfrentam. Segundo a literatura espírita, segundo o que nos chega através do conhecimento espírita, todos nós passamos por obsessão, que é a aproximação dessas entidades malfazejas, maldosas, em vários graus, em graus leves, em graus moderados e às vezes em graus realmente graves. Mas como que um espírito consegue se ligar a nós? Porque temos deficiências, fragilidades, debilidades morais. Porque nos deixamos, às vezes, nos envolver por vícios. O pequeno vício do cigarro é um exemplo. Mas fumar é uma coisa tão leve. Não tenha dúvidas que para cada cigarro acendido há um obsessor fumando com você. Para cada copo de bebida há um obsessor bebendo com você. Há aquele que é viciado em cigarro, há aquele que é viciado em álcool. Não estou falando daquele que bebe uma vez por mês e bebe socialmente, como é dito. Ou daquele que eventualmente fuma um charuto, fuma um cachimbo, fuma um palheiro, fuma um cigarro. Eventualmente.
Mas no caso do fumo é bem mais difícil termos fumantes eventuais do que fumantes viciados. E o álcool é muito perigoso, pois nos traz... Me diga uma vez que você bebeu e fez uma coisa maravilhosamente boa. Difícil. Me diga uma vez que você bebeu e fez uma coisa ruim. É comum. Daí podemos perceber, pelo fruto das nossas ações, qual é a companhia espiritual que estamos tendo. Pela qualidade dos nossos pensamentos, qual será a companhia espiritual que está ao meu lado neste momento? Por isso, no Evangelho é dito que não devemos maldizer ninguém, nenhuma pessoa, porque ao maldizer, estamos vibrando de forma negativa, estamos atraindo maus espíritos, energias negativas para o nosso lado. Então, que possamos usar a oração, que é um remédio. É o remédio que Deus nos dá para que possamos nos livrar destes maus pensamentos. Quantas vezes, quantas noites no meio da noite já tive que ser salvo por um Pai Nosso, para poder me livrar de um sonho, de um pensamento negativo repetido, porque temos obsessores. E isto é comum. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado está como envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele, a pessoa repele o bem. É desse fluido que é preciso desembaraçá-lo. Ora, um mau fluido não pode ser repelido por outro mau fluido. Por uma ação idêntica à do médium curador, nos casos de doenças, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor, que produza de alguma sorte o efeito de um reativo. Essa é a ação mecânica, mas não basta. É preciso também, sobretudo, agir sobre o ser inteligente com o qual é preciso ter o direito de falar com autoridade. E essa autoridade não é dada senão pela superioridade moral. Quanto mais esta é grande, a moral, maior é a autoridade. Ainda não é tudo. Para assegurar a libertação, é preciso levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. É preciso fazer nele nascer o arrependimento e o desejo do bem, com a ajuda de instruções habilmente dirigidas, nas evocações particulares, feitas com vistas à sua educação moral. E então pode-se ter a dupla satisfação de livrar o encarnado e converter um espírito imperfeito. A tarefa torna-se mais fácil quando o obsidiado compreende a sua situação, traz seu concurso de vontade e de prece. Não ocorre assim quando este, seduzido pelo espírito enganador, ilude-se sobre as qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último o mergulha. Porque então, longe de se secundar, ele repele toda a assistência, longe de se arrepender.
É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a subjugação violenta. Então vejam que o caso de obsessão é mais fácil, infinitamente tem mais a pessoa estar fascinada por algo e aquilo ter uma fonte de obsessão do que uma subjugação violenta, como aqueles exemplos que a gente vê de exorcismo, que é uma dominação do espírito. Aquilo existe, mas está muito mais assim, muito mais de forma rara. Raros são os casos. O que é comum e simples é o obsidiado, a vítima, a teoricamente vítima, estar fascinado por algo, fascinado pelo álcool, fascinado por um vício, fascinado por um local, e avaliem tudo pelo lado moral. Aquele local moralmente é bom, aquele vício moralmente é bom, aquelas pessoas moralmente é bom, aquele assunto moralmente é bom. A gente tem que ver a qualidade da árvore pelo fruto que ela dá, não pela aparência da árvore. Então, certamente, quando somos obsidiados, raramente percebemos. Raramente percebemos. Então, que tenhamos força de orar, de rezar. E aqui, como ficou claro, a obsessão ocorre por defeitos morais. Então, onde está o remédio da obsessão? Está aqui, no Evangelho. Por quê? Porque aqui nos remete à reflexão moral o tempo todo. Qualquer capítulo do Evangelho nos remete a reflexões morais. Será que eu realmente estou sendo bom, honesto, verdadeiro, caridoso? Ou será que eu estou sendo egoísta? Isto é moral. Temos que ter mais reflexões ao longo da semana, dos dias, das horas, sobre nossa vida, sobre as coisas morais que o Evangelho nos traz. E eu acredito que desta maneira, assim traremos à nossa companhia espíritos moralmente evoluídos, de luz, e a companhia deles vai nos sanear, vai nos ajudar. Então vamos fazer a prece, porque eu também me considero um obsidiado, não pensem vocês que não, pois temos obsessões em vários graus e não é um só. Não pensem vocês que temos, às vezes, um só nos obsidiando, nem que seja por breves momentos ao longo do nosso dia. É bem comum. Então, vamos ter força. Vamos ter força para lutar, para melhorar-nos, para trazer à nossa companhia bons espíritos, para nos ver livre de vícios. Vícios materiais, orgânicos, vícios morais, vícios de hábito. Que tenhamos força moral para fecharmos as portas e não dar acesso assim às entidades negativas, vingativas, que também são dignas de misericórdia, mas que tenhamos amor por elas
e possamos pedir força para Deus para nos renovar, para nos melhorar, para fechar estas pequenas armadilhas que temos abertas em nossa alma. Que temos força para fechar essas chaves que nos acionam. E que assim, desta maneira, possamos afastar definitivamente obsessores. Prece 82 do livro de preces do Evangelho segundo o Espiritismo, para ser pronunciada pelo obsediado. E como qualquer ser encarnado, eu vou orar na primeira pessoa, pois também me considero um ser que sofre obsessões e que temos que nos esforçar para nos livrar dela. Assim oramos. Meu Deus, permita aos bons espíritos livrar-me do espírito malfazejo que está ligado a mim. Se é uma vingança que exerce por injustiças que eu terei feito outrora para com ele, vós o permitis, meu Deus, para minha punição, e eu suporto a consequência da minha falta. Possa o meu arrependimento merecer vosso perdão e minha libertação. Mas qualquer que seja o seu motivo, peço para ele a vossa misericórdia. Dignai-vos facilitar-lhe o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de fazer o mal. Possa eu, de minha parte, retribuindo o mal com o bem, conduzi-lo a melhores sentimentos. Mas eu sei também, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam acessível às influências dos espíritos imperfeitos. Dai-me a luz necessária para as reconhecer. Combatei, sobretudo em mim, o orgulho que me cega sobre meus defeitos. Qual não deve ser a minha indignidade, uma vez que um ser malfazejo possa me assenhorar. Fazei, ó meu Deus, que esse revés para minha vaidade me sirva de lição para o futuro. Que ele me fortaleça na resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor de hoje em diante uma barreira às más influências. Senhor, dai-me a força de suportar esta prova com paciência e resignação. Eu compreendo que, como todas as outras provas, ela deve ajudar o meu adiantamento, se não perder-lhe o fruto com meus murmúrios, uma vez que me fornece ocasião de mostrar a minha submissão e de exercer uma caridade para com um irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Amém. Agora sim vamos cantar um pontinho de Xangô. Pedindo para que todos os espíritos que porventura estivessem nos obsidiando, nos influenciando, nos atormentando, sejam afastados. Que o nosso Pai Xangô, da pedreira, da cachoeira, todos os Xangôs, caboclos guerreiros da justiça divina kármica de São Miguel Arcanjo, fazei justiça sobre nossa vida. Aproximem-se de nós, evocando as forças da Umbanda,
que vence demanda, que corta com a sua machada, que corta a demanda, que corta a obsessão. Eu te peço, meu Pai Xangô, que com teu machado de luz corte qualquer laço espiritual de obsessão entre nós, em mim, que leve qualquer espírito a outros locais na natureza, para que possa ser instruído e afastado definitivamente do meu perispírito, da minha mente, do meu coração. Caô, caô, Xangô, meu Pai vem me ajudar. Caô, caô, Xangô, meu Pai vem me ajudar. Xangô é meu guia, Xangô é meu Pai. Só pedra na pedreira, ela balança, mas não cai. Xangô é meu guia, Xangô é meu Pai. Só pedra na pedreira, ela balança, mas não cai. Vem saravá, Xangô, vem me ajudar. Na mata ele é caboclo, na pedreira é orixá. Vem saravá, Xangô, vem me ajudar. Na mata ele é caboclo, na pedreira é orixá. Caô, 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 Xangô, meu Pai vem me ajudar. Caô, caô, Xangô, meu Pai vem me ajudar. Xangô é meu guia, Xangô é meu Pai. Só pedra na pedreira, ela balança, mas não cai. Xangô é meu guia, Xangô é meu Pai. Só pedra na pedreira, ela balança, mas não cai. Vem saravá, Xangô, vem me ajudar. Na mata ele é caboclo, na pedreira é orixá. Vem saravá, Xangô, vem me ajudar. Na mata ele é caboclo, na pedreira é orixá. Caô. Eu fui lá na mata buscar minha guia e lá encontrei Pai Xangô que dizia. Eu fui lá na mata buscar minha guia e lá encontrei Pai Xangô que dizia. Zum, zum, zum é Xangô é caô. Zum, zum, zum é Xangô agodô. Zum, zum, zum é Xangô é caô. Zum, zum, zum é Xangô agodô. Saravá, meu Pai Xangô, saravá, São Miguel Arcanjo, com tua balança divina, que a justiça seja realizada, seja cumprida. E se eu merecer, se nós merecermos, corte, Senhor, qualquer laço espiritual, energético, que porventura estivesse nos obsediando. Em nome do Cristo, em nome de Jesus, em nome do Pai Oxalá, em nome de Zambi, de Deus Criador de todas as coisas, de todas as forças da natureza, eu imploro a Deus a misericórdia, a mim e a qualquer obsessor que porventura estivesse me obsediando, que seja neste momento encaminhado com as ondas da mamãe Iemanjá, com a força de Pai Xangô, que seja afastado de nós. Saravá, saravá, saravá. Vamos pedir para todos os orixás, para o nosso anjo da guarda estar conosco, estar ao nosso lado, nosso guardião, nosso protetor, que firme sua luz, seu escudo, sua proteção sobre nós
sobre nossa casa, sobre nossa família. Afastando as perturbações. Nós te pedimos, Jesus, de amor e bondade, que a tua luz permaneça iluminando o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, ligando-nos uns aos outros, ligando-nos de volta ao Criador. Que teu amor possa encontrar reflexo em nosso coração e se multiplicar dentro do nosso lar, em nossas casas. Que estes anjos de luz que nos guiam nesta hora estejam conosco, nos dando as mãos, nossos guias, protetores. Eu evoco vovó Faustina, Arari, Ubirajara, seu Sete Flechas, seu Nego Juca, seu Treme Terra, Pai Bento, Mãe Maria, vovó Felizbina, Mamãe Oxum, todos os guias que conhecemos, que nos dê força para, neste momento, vencermos as demandas, afastar os obsessores, iluminando o nosso lar, iluminando a nossa casa. Estejam conosco e que essa corrente não seja quebrada. Que esta corrente do bem, corrente da Mãe Maria, permaneça vibrando conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz de todo o meu coração. Eu espero que semana que vem, novamente, possamos estar aqui mais uma vez e que vocês possam estar com seus lares perfumados. Eu vou levar essa rosa comigo para perfumar ainda mais o meu lar e que vocês possam estar com a sua casa bem arrumada, bem cheirosa, tanto fisicamente como astralmente, espiritualmente. Que o Evangelho possa ser o nosso guia, a nossa bula, a nossa bússola, para encontrarmos o caminho de resolver todos os problemas materiais, espirituais e emocionais. Que através da nossa fé, da prece verdadeira, possamos ter força para pedir aos céus resistência, ajuda, perseverança, para passarmos por este momento de pandemia e que logo lá na frente o sol volte a brilhar e a nos iluminar. Eu vou encerrar cantando um pontinho do nosso Pai Oxalá, para ele nos proteger. Um novo dia vai nascer, um raio de sol a brilhar, a luz que vem lá do infinito, aonde mora Oxalá. Um novo dia vai nascer, um raio de sol a brilhar, a luz que vem lá do infinito, aonde mora Oxalá. Dai-nos forças, meu Pai, num novo amanhecer. Perdoe as nossas faltas, com vós iremos vencer. Dai-nos forças, meu Pai,
num novo amanhecer. Perdoe as nossas faltas, com vós iremos vencer. Salve, Pai Oxalá, Mestre Jesus, envia teus caboclos, guias, protetores, falangeiros, mestres da luz, da consciência, ativai em nós nosso centro de energia, nosso centro de energia búdico, nossa religação com o Criador. Ativa em nós, Senhor, fazendo-nos acordar para esse novo mundo que o Senhor quer que seja construído na Terra, através das nossas ações, com o teu amor. Saravá. Saravá, amigos, que possamos nos ver semana que vem, se Deus quiser. Até a próxima sexta-feira. Que Oxalá os abençoe, que todas as energias da Terreira dos Sete Flechas possam estar com vocês. Saravá.